Bom, irmãos, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a vontade de Deus. O tema da mensagem é como saber a vontade de Deus. Nosso texto base vai ser em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Há pouco tempo, se não me engano, o irmão Kevin trouxe uma mensagem nesse texto também. Fez parte das minhas meditações, irmão. Vou pegar hoje. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, como eu falei, nosso tema de hoje vai ser a busca pela vontade de Deus, né? Como nós podemos saber qual é a vontade de Deus? Esse daqui era um estudo bem maior que eu tenho preparado faz um bom tempo, né? E aí eu peguei esse estudo grande aí, que daria algumas semanas, e fiz um panorama dele para hoje, né? Então hoje a gente vai caminhar um pouquinho pela Bíblia, para fundamentar algumas coisas e aplicar o texto de hoje, tá bom? Acho que todo cristão, ele deve perguntar qual é a vontade de Deus, né? Todo cristão tem que ter essa curiosidade, esse desejo de saber qual é a vontade de Deus e como eu faço, como eu coloco em prática a vontade de Deus. Em algumas coisas isso parece mais fácil de lidar, né? Então, qual que é as doutrinas que nós encontramos nas Escrituras? Isso já é mais de forma objetiva, a gente consegue encontrar resposta, né? Mas eu acho que fica mais difícil quando a gente aplica para nossas vidas individuais, onde várias situações aparecem na nossa vida e a Bíblia não é bem clara sobre cada situação particular da vida de cada um. A Bíblia contém princípios e esses princípios, eles devem ser aplicados, né, nas nossas vidas, mas nós não temos uma resposta clara para cada decisão que a gente precisa tomar. Logo, a gente precisa entender e buscar direcionamento de Deus, buscar entendimento da palavra de Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente vai ver um pouquinho hoje a diferença de revelação e discernimento, né? No meio evangélico hoje, né, no cristianismo moderno, é muito comum as pessoas colocarem como palavra de Deus revelações particulares, né? Então, a gente vê muito no meio de outras denominações, principalmente, mas não só de outras denominações, tá? Já conversei com pessoas dos nossos meios que pensam parecido ou falam parecido, e Deus me revelou tal coisa. Então, alguma coisa, eles precisam de alguma coisa na vida deles e buscam essa vontade, mas eles acreditam que Deus revela algo no coração deles. Eu não estou aqui para julgar a experiência de ninguém, julgar Deus, ele é Deus, ele pode trabalhar de diversas formas, né, da forma que ele bem entender. Então, não quero dar descrédito a nenhuma experiência, que nós sabemos que muitos homens verdadeiros de Deus, pós-Bíblia, pós-apóstolos, tiveram, né? Só que o problema maior, e é o que acontece hoje, é quando a gente confunde a revelação de Deus com o discernimento que ele nos dá por meio da palavra. Quando a gente confunde a vontade de Deus e a revelação de Deus com o nosso sentimento, o nosso desejo, né? E uma forte sensação no coração que pode estar facilmente errada, né? Nós somos pecadores e, como pecadores, nossos desejos, eu acho que é a última coisa que a gente deve confiar, né? As nossas vontades é a última coisa que a gente deve confiar. Então, um desejo muito forte no coração não deve servir como autoridade, né, nas nossas vidas, né? A gente vai ver aqui que a autoridade nas nossas vidas é unicamente a revelação de Deus. E aí a gente vai ver qual é a revelação de Deus.
Então, hoje a gente vai ver essa diferença de revelação e discernimento, né? E vamos aplicar nas nossas vidas isso. O nosso texto de hoje é 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 14 e 15, nós vamos ler. Perdão, capítulos 16 e 17, né? To... Isso é isso, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos lá. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Bom, aqui é o apóstolo Paulo, né, orientando, exortando, ensinando Timóteo. Timóteo era líder na igreja de Éfeso, né? A gente tem uma primeira carta, onde ele trata de alguns assuntos, e nessa outra carta ele trata de outros assuntos, mas tudo voltado muito à função que Timóteo tinha na igreja, que era de pastorear, né? Timóteo era um pastor, ele era responsável por ensinar, né, por defender a fé, direcionar os irmãos, né, da igreja de Éfeso. E já nesse primeiro ponto, é importante a gente notar que o cargo mais influente na igreja, o cargo que foi colocado na igreja para direcionar a igreja, para ensinar a igreja, tem que ter como autoridade o quê? A Escritura. Você vê que Paulo não fala para Timóteo se basear em experiências, não fala para Timóteo se basear em desejos próprios, revelações extra-bíblicas, né? Ele fala para Timóteo se inspirar nas Escrituras, para ele tirar o proveito das Escrituras. Então, se o cargo de maior influência dentro da igreja, que direciona a igreja, o ensinamento da igreja deve ter unicamente as Escrituras como regra de fé e prática e autoridade, quanto mais nós, né, que estamos sendo ensinados pelo pastor, né, pelos professores, né, da igreja, e aplicar nossas vidas desta forma, né? Aplicar de acordo com a palavra de Deus e não com as nossas experiências, né? A gente pode, muitas vezes, e a gente vê muito isso, né? As pessoas, muitas vezes, elas têm opiniões diferentes. Você entra numa igreja, o pastor fala uma coisa, e você está em outra igreja, e talvez o pastor esteja falando uma outra coisa diferente daquela igreja, né? Sobre o mesmo assunto, mas dando opiniões diferentes sobre aquilo. Se você entrar numa igreja procurando a vontade de Deus e escutar pastorar, você vai acreditar que aquela é a vontade de Deus. Mas se você entrar na outra igreja, você vai escutar outra coisa diferente e você vai achar que aquela é a vontade de Deus. E em quem a gente vai confiar, né? Então, a nossa confiança tem que estar nas Escrituras, unicamente nas Escrituras, né? Nós vamos ver isso, nós vamos ver um pouquinho como Deus revelou sua vontade nas Escrituras, né? E até as Escrituras, como foi que ele foi fazendo isso, nessa revelação progressiva que ele foi montando ao longo da história. Primeiro ponto que a gente precisa entender é que a revelação, ela vem de Deus, né? Ela não vem do homem. Então, não vem de um desejo nosso, não vem de uma busca nossa, né? Não é uma iniciativa nossa, mas é uma iniciativa vinda de Deus. É Deus que fala com os homens segundo a vontade de Deus, dele. É Deus que revela segundo a vontade dele. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vamos abrir lá. Diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então ele fala claramente aqui que as profecias, né? Então os profetas, eles nunca produziram nada.
nunca foi produção deles, os ensinamentos que eles davam, né? É diferente de algumas coisas que a gente vê hoje, né, no meio evangélico. Pastores se intitulando, dando autoridade a eles mesmos, né? Então, Deus me falou, Deus me mostrou, então eu tenho essa afinidade com Deus e eu consigo buscar essas informações com Deus. É basicamente isso que eles falam. Mas a gente vê que as Escrituras afirmam que a profecia ela nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas esses homens eles foram falados, inspirados por Deus, né? E aí a gente vai ver como isso aconteceu no Antigo Testamento, como isso aconteceu no Novo Testamento e como isso acontece hoje. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, Hebreus capítulo 1, versículo 1, nós vamos ver que, primeiramente, como Deus... Vamos ver essa afirmação, né, de que Deus falava com os profetas no Velho Testamento, né? Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim. Deixa os irmãos terminarem de folhear. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Vamos parar aqui. Então, nesse primeiro momento, a gente vê que é uma afirmação aqui do apóstolo, né, de que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, no Velho Testamento, como é que a gente viu Deus se revelando ao homem? A gente viu várias situações, né? A gente viu Deus se revelando a Moisés de alguns jeitos, a gente viu Deus se revelando a Adão e Eva de outro jeito, nós vimos Deus se revelando a Jó de um jeito, né? Mas Deus, ele falava diretamente com esses homens, né? Seja por visão, seja por, né, aparecer para esses homens de alguma forma com a voz, né? Então, Deus falava com esses homens no Velho Testamento. E nós não vamos ver em nenhum momento isso partindo dos próprios profetas. Nós não vemos em nenhum momento isso sendo algo que teve iniciativa nos profetas. Não. A gente vê que todos eles eram homens fiéis a Deus, todos esses eram homens que seguiam a palavra de Deus, que andavam de forma justa diante de Deus, e Deus usou eles. Mas você percebe que a primeira vez que Deus fala com algumas pessoas é algo que eles não esperavam, né? Abraão, por exemplo, você vê que é uma novidade para ele, assim, é uma surpresa para ele, Deus está falando com ele. Moisés também, né? Então, a gente vê que Deus que tem a iniciativa de se revelar ao homem. E é assim desde sempre. A gente vê Deus se revelando no Velho Testamento e mostrando a vontade dele, né? Mostrando a vontade dele para o povo de Israel. E ele usa os profetas para isso. Então, ele usa os profetas aqui, né? O texto que a gente leu, ele usa os profetas para ensinar, ele usa os profetas, né, para corrigir, ele usa os profetas para instruir, para confrontar, né? E sempre vindo dele. A questão é que uma vez que Deus nos revelou, aí nós temos a obrigação, né, e não temos mais uma desculpa para não fazer a vontade dele. Uma vez que temos ciência daquilo que foi revelado, precisamos colocar em prática. E aí buscar a palavra dele para colocar em prática aquilo que ele já nos revelou, né? Então, a gente vê que já no Velho Testamento, Deus não guiava o povo por sentimento, mas ele guiava pela palavra dele, e a palavra dele bem direta, bem clara. Não era um sentimento forte. Moisés não... eu senti que Deus mandou eu caminhar com vocês até Canaã. Eu senti que Deus me direcionou para isso. Eu senti um sentimento muito forte. Não. Deus, ele era bem claro,
com o que ele queria com Moisés. Ele falava com Moisés. Né? Então, eu quero que você conduza o povo para a libertação do Egito, que você peregrine com eles no deserto e que leve eles até Canaã. E foi bem claro. Não foi algo subjetivo, né? Não foi algo que ele sentiu no coração. Deus foi bem claro com Moisés. No Novo Testamento, nós também temos a revelação de Deus, também partindo de Deus e não de nós. Né? A gente tem ali, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, um período de 400 anos, se eu não me engano, 300, 400 anos, que o pessoal fala, né, que é um período onde não se levantou profetas, né? Lógico que existiam servos de Deus, mas não se levantou profetas do qual Deus quis incluir aqui nas Escrituras, né, inspirados por ele. E anos depois disso, então, né, muita coisa aconteceu, né, Israel passou pela mão de alguns povos, né, doutrinas foram formadas, grupos religiosos foram formados nesse tempo, e quando ninguém esperava, né, ou esperava de forma errada, né, Jesus Cristo foi enviado. Jesus Cristo veio ao mundo. E aí nós temos Jesus Cristo sendo a revelação máxima de Deus, clímax da revelação de Deus. Tudo aquilo que a gente quer conhecer de Deus, entender de Deus, a gente olha para Jesus Cristo. Tudo aquilo que a gente quer aprender do Senhor Jesus Cristo, de Deus, a gente olha no Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abrir, aqui a gente também Hebreu já, vamos ver a segunda parte, né? Ele fala primeiro que Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho de Deus, né? A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual é o resplendor da glória, expressa a imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, a gente vê que Jesus Cristo é o clímax, né, da revelação de Deus. Todas as revelações anteriores e posteriores a elas apontam para Jesus Cristo. Então, a gente vê no Velho Testamento tudo aquilo que Deus revelava para os homens, seja a lei dele, seja a vontade dele em determinadas situações, seja as experiências que os homens de Deus no Velho Testamento enfrentavam, apontavam para a revelação máxima de Deus, que era Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, a gente conhece o caráter de Deus, a gente conhece o amor de Deus, a misericórdia de Deus, porque Deus nunca apareceu para homem nenhum, né? Pós a queda. O máximo que ele apareceu foi, né, quando passou de lado e o profeta viu ele, né, e ficou cego por um bom tempo. Então, ele se fez conhecer através de Jesus Cristo. E isso partiu dele, era plano dele. Né? Os homens esperavam, os judeus ali pelo menos, né, esperavam um Messias, mas um Messias que foi prometido por Deus. E eles esperavam um Messias errado. Né? Eles tinham uma imagem de Deus diferente. Mas Deus mandou Jesus Cristo, né, e quebrou as expectativas deles. Né? Então, partiu de Deus. A vinda de Jesus Cristo estava nos planos de Deus. Foi assim que ele escolheu se revelar a nós. Jesus Cristo ficou aqui neste mundo, né, por alguns tempos. E nesse tempo ele chamou 12 homens, né, 12 apóstolos aí. E ele ensinou esses homens. Ele fez esses homens passarem por experiências. Ele fez esses homens aprenderem. E cumpriu aqui aquilo que estava, né, determinado pelo Pai que ele tivesse que cumprir. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, venceu a morte, ressuscitou e ascendeu aos céus. Só que a palavra dele continua, né?
E a gente vai ver que agora, no Novo Testamento, pós-Cristo, a gente ainda continua tendo revelação de Deus, né? Apontando para ele, para a pessoa de Jesus Cristo, mas agora através dos apóstolos, que aprenderam diretamente com ele. Aí a gente teve Judas que traiu ele, saiu fora, depois entrou o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo, assim como os outros, tiveram um contato direto com Jesus Cristo, precisamos lembrar disso, né? Era um requisito para o apóstolo, era alguém que tenha andado com Jesus, né? E o apóstolo Paulo, ele esteve com Jesus, né? Não sabemos exatamente quantos tempos, mas teve um bom tempo que ele aprendeu bastante, né? Diretamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver Efésios 2:20. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Diz assim: edificado, vamos ler o 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então a gente vê aqui que a revelação de Deus ela continuou por meio dos apóstolos. Mas quem deu essa autoridade para eles foi o próprio Jesus Cristo, né? Eles aprenderam diretamente de Jesus Cristo, foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus a continuarem essa revelação. Então, nós vimos aqui que Deus escolheu falar com os homens no Velho Testamento, Deus escolheu mandar o seu Filho para mostrar e revelar Ele em Jesus Cristo, e Deus se revelou a nós e escolheu homens para poder revelar a sua vontade a nós no Novo Testamento. E toda essa revelação, todas essas pessoas que revelaram a vontade de Deus, elas tinham autoridade para isso, concedida por Deus mesmo, né? E como hoje nós entendemos qual é a vontade de Deus, qual é a revelação de Deus? Será que é também tendo novas revelações? Não, né? A Bíblia fala que não. A Bíblia fala que a fé foi nos dada de uma vez por todas, né? Então, a gente entende que pós-apóstolos, o que fica são os ensinamentos, aquilo que Deus já revelou aos homens. E após isso, a gente tem a formação do cânon das Escrituras, e a gente vê que Deus ele trabalha de forma organizada, né? Foi de forma progressiva. Então, ele foi falando com os profetas, apontando para Cristo, Cristo veio, cumpriu aquilo que ele já apontava. No Novo Testamento, os apóstolos confirmaram essa mensagem, deixaram claro muitas coisas que ainda eram ocultas no Velho Testamento. E logo após a morte do último apóstolo, né? Alguns anos depois, algumas décadas depois, nós temos o cânon das Escrituras sendo montado, com todas as informações, né, de tudo o que aconteceu. Por isso que eu gosto de falar muito isso, que o cânon das Escrituras, hoje é muito comum as pessoas tentarem achar muita coisa de forma técnica nas Escrituras, estudar a Bíblia de forma muito técnica, né? Então, a gente vai usar, né, várias ferramentas para nós podermos estudar a Bíblia e ver a data, e ver isso, ver aquilo, que são bons fundamentos para a gente, né, ter ainda mais convicção e aprender ainda mais de Deus. Só que o cânon das Escrituras, ele é muito mais um milagre de Deus, ele é muito mais é realmente essa palavra, um milagre de Deus, do que algo técnico. Ainda que ele tenha usado, né, de diversos meios para preservar a palavra dele, a Bíblia, ela é um milagre, irmãos. É impossível você pensar em um contexto que Deus não esteja por trás de tudo isso, a preservação das Escrituras, e ela da forma que está.
Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente começa a estudar, né? Ou com opiniões onde as pessoas realmente duvidam, né, de alguns livros inspirados por Deus, né? Já vi gente, né, desconsiderando Tiago, homens considerados aí homens influentes no meio cristão, né, no meio reformado principalmente, desconsiderando a carta de Tiago, por exemplo, desconsiderando o livro de Daniel, de Jó, né? Então a gente vê que se a gente for muito pela lógica, pela razão, não tem muita explicação mesmo, não. Por isso que a Bíblia ela é um milagre de Deus, né? E a gente precisa conciliar essas duas coisas. E aí a gente volta no texto de 2 Timóteo, Segunda Timóteo 3,16, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, se hoje a gente tem esse compilado de livros que contam as histórias dos profetas, conta a história de Jesus Cristo, conta a história dos apóstolos, das igrejas primitivas, é porque Deus assim quis fazer, né? E se nós temos a Bíblia como ela é hoje, não foi porque né, os homens preservaram, não foi porque pessoas, né, desenvolveram técnicas de preservação, mas foi porque Deus trabalhou para que isso acontecesse. E é por isso que a gente pode confiar nas Escrituras de forma plena. E ela tem que ser a nossa única regra de fé e prática. Porque ela é inspirada por Deus. Ela foi trabalhada por Deus, né? Ela foi Deus falando por homens. E ela tem que ser a nossa regra de fé e prática. Como eu falei no começo da mensagem, é essa a exortação do apóstolo Paulo para Timóteo. Ele fala que toda a Escritura é divinamente inspirada. Essa era a ferramenta que o apóstolo Paulo, que Timóteo devia usar na igreja de Éfeso. A palavra de Deus. As Escrituras aqui, ainda o Novo Testamento estava sendo formado, talvez o que tinha do Novo Testamento ali era os relatos acerca de Jesus, algumas cartas de Paulo, que já corria nas igrejas, e o Velho Testamento. Então, quando ele fala de Escrituras aqui, é basicamente isso que ele está falando. E mais nada além disso. Essa é a vontade de Deus para o seu povo, né? Que nós conheçamos a Deus por meio da palavra dele. Não por meio de experiências, não por meio de sentimentos profundos, e que as decisões da nossa vida sejam tomadas de acordo com a palavra dele, com os fundamentos da palavra dele. Então hoje Deus nos guia pela Bíblia, não por vozes internas que algumas pessoas afirmam ouvir ou sentir. E também é uma outra coisa que é comum as pessoas falarem, não, porque eu ouvi Deus falando comigo. E geralmente quando você vai conversar com alguém que fala, não, mas Deus falou comigo, é uma vontade grande que essa pessoa tem. Ela vai descrever a experiência dela e geralmente é uma vontade grande que ela tem, um desejo profundo sobre determinado assunto e uma voz interna, né? Uma voz interna lá, ali na mente dela falando com ela. Mas Deus não fala assim com ninguém no Novo, no Velho Testamento. Quando Deus fala com os homens no Novo e no Velho Testamento, ele fala de forma clara. Se escuta uma voz, de fato. Entendeu? Então, muito cuidado com as experiências, como falei no começo, né? Deus pode trabalhar da forma que ele bem entender. Então,
Com certeza, Deus pode sim se revelar a alguém para mostrar alguma coisa, para direcionar alguém, ou ele colocar um sentimento forte no coração de alguém, até falar com alguém. Deus, a gente não pode limitar a vontade de Deus, né? Ele pode fazer o que ele bem entende. Mas isso não pode ser nossa regra de fé e prática, não pode ser, nós não podemos ter isso como autoridade acima das Escrituras. Então, concluindo essa primeira parte, irmãos, a gente tem que ter as Escrituras com autoridade e suficiência, né? Primeiro, a revelação, ela está completa, tá? Não existe nada após as Escrituras em qual nós devemos nos basear para as nossas vidas, tá bom? É muito legal nós lermos livros de outros cristãos que estudam a Bíblia e tiram ensinamentos da Bíblia. É muito importante nós lermos, temos esse costume. É muito importante a gente olhar para as experiências das nossas vidas e muitas vezes aplicar elas. Então, a gente sabe que fulano passou por tal coisa na minha vida, na vida dele, no caso, né? E na minha vida, eu posso seguir esse mesmo caminho, né? E são coisas importantes, sim, né? Mas nada que tenha uma autoridade maior que as Escrituras. Nada que deve ser tomado como verdade além das Escrituras. As seitas nascem dessa forma, né? Uma das características das seitas, né, então das igrejas, né, cristãs, digamos assim, mas que têm doutrinas deturpadas, né, onde negam a suficiência das Escrituras, a suficiência de Cristo, geralmente nasce assim, né? Você vai pegar, por exemplo, os Mormons, né, eles têm uma revelação a mais, né? Você vai ver, por exemplo, no Adventismo, anos depois, surge uma profeta nova, com novas informações, com nova inspiração. Então, pode pesquisar toda a história de todas consideradas seitas no nosso meio, todas começaram dessa forma, uma revelação à parte. Alguém, pós os apóstolos, passamos por um período gigante aí sem se levantar profetas mesmo, até se levantar o profeta de tal igreja e Deus revelar para ele, né? E aí tem documentos extra-bíblicos que, junto com a Bíblia, dão autoridade para essas seitas, né? Isso não pode acontecer. A palavra de Deus ela é bem enfática quando ela quer dizer que as Escrituras é a nossa única regra de fé e prática. E quando nós passamos disso, né, a gente está cometendo um erro grave, um pecado gravíssimo, né? Então, se alguém hoje diz que é um profeta, é um apóstolo, é alguém que tem autoridade de Deus, já desconsidere, tá bom? É duro falar isso, mas é verdade, né? Porque se alguém se considera dessa forma, falta um fundamento muito básico para ele, bem presente nas Escrituras. Nós não precisamos de nova revelação, tá? A gente precisa apenas discernir aquilo que já foi revelado. Dito isso, irmãos, definido isso, que a palavra de Deus é a revelação dele, né? Que esse conjunto de livros aqui explicando, né, os profetas, os apóstolos e de Jesus Cristo é a revelação máxima dele e única. O que isso produz em nós, uma vez que nós temos esse livro nas nossas mãos? E aí a gente entra na segunda parte aqui de 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o que essa revelação de Deus ela causa em nós, né? Ela é proveitosa para nos ensinar. Então, ela nos mostra o caminho certo. Quando Deus chama Moisés, estabelece a lei dele, era para mostrar o caminho para o povo, o caminho a se achegar a Deus. O que o povo precisava fazer para se achegar a Deus, para estar próximo de Deus. Então, se você quer saber
qual caminho você deve seguir, você precisa olhar para as Escrituras. Se você quiser aprender mais de Deus e aprender, consequentemente, mais de você, você precisa olhar para as Escrituras. Ela é proveitosa para isso. A palavra de Deus em Salmo 119, 105, né, fala que a palavra de Deus ela é luz para os nossos pés, né? Então, ela nos ensina, ela nos mostra a verdade. Ela é proveitosa para isso. Ela é proveitosa para repreender, uma vez que é nos revelada a vontade dele, os ensinos deles estão claros para nós. Como pecadores, muitas vezes nós não seguimos esses ensinos, né? E aí ele nos repreende. O que é repreender? É confrontar o nosso erro, né? Vamos usar o exemplo aqui de Israel. Israel, Deus revelou, então, como eu falei, a vontade dele pela lei, mas Israel pecou. Israel desviou do caminho de Deus. E o que aconteceu? Deus levantou um profeta, isso várias vezes, né? Deus levantou alguns profetas para repreender o povo, porque o povo havia pecado. Então Deus fala, eu ensinei vocês a fazerem isso e vocês estão fazendo aquilo, né? Então eu mandei vocês adorarem somente ao Deus, o único Deus, e vocês estão adorando outros deuses. Eu falei para vocês se relacionarem apenas com o povo escolhido de Israel e vocês estão se misturando com outras nações. Então, a palavra de Deus, ela repreende, ela confronta o erro. E isso é muito prático na nossa vida, né? Porque estamos a todo tempo errando, né? A gente, como pecadores, como pessoas falhas, né? Então a gente, nas diversas situações que acontecem na nossa vida, nós cometemos erros. E é importante que a gente esteja bem fundamentado e nos ensinos de Jesus Cristo, para quando nós errarmos, nós facilmente notarmos isso. E como é que a gente faz isso? Olhando para as Escrituras, porque a mesma Escritura que nos ensina, ela mostra, ela aponta o nosso erro. Então, se você quer ter uma vida onde você vai errar menos, mas quando errar, vai procurar ser confrontado, olhe para as Escrituras. Além de ensinar e repreender, aqui fala que ela é proveitosa para corrigir. A Bíblia fala, né, que lá em Provérbios fala para nós não rejeitarmos a correção do Senhor. Então, Deus muitas vezes ele nos ensina, nós cometemos o nosso pecado, erramos, ele nos repreende e então ele nos corrige. Ele faz nós voltarmos ao caminho correto. E ele usa as Escrituras para isso também, né? A palavra de Deus fala que as Escrituras ela é poderosa, ela penetra até o fundo, né, da nossa alma e nos faz voltar para o caminho correto. Nós pregamos há pouco tempo sobre a parábola do filho pródigo, né? Ele errou, ele tinha os fundamentos dele, ele errou e Deus corrigiu, trouxe ele de volta. E a palavra de Deus está cheia de ensinamentos, de exemplos para a gente seguir. Então, a gente pode ter certeza que não vamos ser desamparados por Deus. A gente tem um manual completo aqui, com toda a vontade dele. O versículo fala também que, além de ensinar, além de ensinar, além de repreender, corrigir e instruir em justiça. Instruir em justiça, basicamente aqui, é formar um caráter cristão, né? Então, todas essas coisas que vêm antes, elas moldam a gente segundo a justiça de Deus. Então, as Escrituras, ela é completamente proveitosa para isso, para formar o nosso caráter. E aí é onde vem,
né, a diferença de revelação e discernimento, irmãos. A revelação, ela já está completa. Ela já está aqui nas Escrituras. Agora, trabalhando em estudar a Escritura, aprender das Escrituras, e por meio do Espírito dele que habita em nós, a gente começa a ter discernimento de usar as Escrituras de maneira correta. Então, a palavra de Deus, ela não instrui em justiça, forma o nosso caráter de acordo com a justiça de Deus. E automaticamente, quando você está próximo da palavra de Deus, quando você está próximo do que é a vontade de Deus, automaticamente suas decisões vão ser tomadas para o próximo de Deus. Então, automaticamente, se nós estamos próximos da palavra de Deus, a gente consegue confiar no caminho que nós estamos seguindo com mais facilidade, porque a gente vai criando discernimento, a gente vai criando algo não meramente intelectual, mas algo no coração. Deus vai transformando a gente. E o Espírito dele vai falando mais alto, vai nos guiando, e nós vamos tomando as decisões corretas. Isso é discernimento espiritual. E é isso que nós devemos buscar. Nós não devemos buscar novas revelações. O que está revelado é suficiente. A gente precisa buscar discernimento daquilo que já foi revelado. Então, aqui a gente viu, né, que a palavra de Deus ela está revelada, ela é proveitosa para nossa vida, aqui com princípios, com ensinamentos, né? E que a gente deve usar esses princípios, esses ensinamentos para nossas vidas individuais. E aquilo que a gente não tem revelação das nossas particularidades, então com quem eu vou casar, com que trabalho eu vou fazer, vou entrar, né? O que eu vou fazer aqui em relação à igreja, as decisões que a gente vai tomar com a igreja. Todas essas coisas a gente não tem uma revelação clara falando com o que a gente deve fazer nas nossas particularidades. Mas nós temos princípios que nós, estudando, aprendendo e sendo trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, temos o discernimento de escolher o que é certo, tomar as decisões corretas e andar de forma correta. Né? A segunda parte aqui na segunda parte não, no versículo 17, né? Então acaba o versículo 16, versículo 17 ele fala: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a gente vê que a revelação, ela não serve apenas, irmãos, para nós aprendermos, ela nos transforma. Ela não é simplesmente um meio de eu tomar uma decisão, ela é um meio de trabalhar no nosso coração, de nos transformar, de nos fazer andar no caminho de Deus, de agradar a Deus. Tanto que alguém que não é cristão, alguém que não é convertido, pode simplesmente pegar a palavra de Deus, ler o que está escrito aqui, fazer igual, colher benefícios por causa disso, e ainda assim não está próximo de Deus, porque não teve um trabalho interno, não houve uma transformação que é de Deus, né? Então, a revelação de Deus, ela não é meramente decisões que eu tenho que tomar, né? Não, eu preciso buscar a revelação de Deus para tomar as decisões da minha vida. Não é somente isso, é muito mais do que isso. Eu preciso buscar a revelação de Deus para transformar a minha vida, transformar o meu entendimento. Então, o crente, irmãos, ele vive pela palavra de Deus, tá? O crente, ele pode até usar experiências como exemplo, pode usar muitas outras coisas, mas o crente verdadeiro, ele se alimenta da palavra de Deus, e isso faz com que ele seja transformado e moldado a cada dia. Então, da revelação, a gente parte para o discernimento, né? A revelação está completa, e a gente parte por discernimento, né? Romanos 12:2 diz que para nós transformarmos, vamos ler lá, melhor do que eu tentar falar de cor aqui, errar as palavras.
Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: E sede conformados, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você vê que a orientação aqui do apóstolo Paulo para os irmãos de Roma é que eles sejam transformados, né? Que eles sejam guiados ali, transformados para segundo a transformação que acontecia no coração deles, né? Eles deviam estar nesse mundo e não deixar esse mundo ser influente na vida deles, né? Não deixar esse mundo ser maior na vida deles. Não seguir os ensinamentos deste mundo, mas segundo a transformação que Deus faz no coração e no entendimento deles, eles deviam seguir a palavra de Deus. E aí vocês veem que eles só vão experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus através dessa transformação. Não é o contrário, né? A gente não pode se basear nas nossas experiências e tudo mais para então saber qual é a vontade de Deus. Não, a gente precisa, por meio da palavra de Deus, que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, transforme o nosso coração, transforme a nossa mente. E a partir disso, a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tomando as decisões corretas, sentindo as coisas corretas e aprendendo mais do nosso Senhor. Então a revelação ela mostra o certo, irmãos, e o discernimento ela aplica essas certezas, esses princípios à nossa vida. Então, como eu falei, né, a Bíblia ela não diz com quem casar, ela não diz qual emprego nós devemos escolher, não diz onde nós devemos morar, mas ela nos dá princípios claros que a gente precisa considerar quando vamos tomar essas decisões. Não adianta eu mudar de casa se eu sei que ali não tem um lugar onde eu vou poder congregar e aprender da palavra de Deus, né? Não adianta eu casar com alguém que é incrédulo. Por quê? Porque a palavra de Deus é bem clara, falando que nós não devemos misturar, né? Não devemos nos relacionar. Esses dias atrás, conversando com, né, algumas pessoas próximas de mim, são crentes fiéis, graças a Deus, mas no começo do relacionamento, né, um deles não era da igreja e o outro não era. E eles se relacionaram, começaram a se relacionar, e graças a Deus hoje ambos são da igreja, são firmes. Isso é maravilhoso, né? Só que conversando sobre a história deles, né, eu percebi muito a pessoa que era da igreja falando, né, que não, porque na época eu senti que Deus queria que eu me relacionasse com essa pessoa para poder transformar a vida dessa pessoa. E não é bem assim, né? Deus foi muito misericordioso, isso a gente tem que dar glória a Deus por isso, né? Porque Deus, mesmo quando a gente faz errado, muitas vezes Deus corrige a situação e glorifica o nome dele nisso, né? Mas a decisão que ela tomou foi errada, foi um pecado, foi contra os princípios bíblicos, né? Então, a gente não sabe exatamente com quem a gente deve casar, né? Mas a gente sabe que a gente não deve casar com uma pessoa que não é cristã, né? Então, é isso que a revelação e o discernimento nos mostra. Essa diferença nos mostra isso. Nos mostra que temos princípios claros e precisamos discernir eles. E dito isso, irmãos, né, tendo a gente visto, como eu falei, isso daqui dá estudo para boas semanas, se a gente pegar tópico por tópico, né? Mas eu resolvi trazer aqui um panorama, né, disso tudo. A gente, quando olha para a revelação de Deus e o discernimento que Ele nos dá, a gente precisa procurar aplicar nas nossas vidas. O tema da mensagem é como nós devemos
como nós fazemos a vontade de Deus, como saber qual é a vontade de Deus. E com base na mensagem de hoje, a gente precisa olhar para nossas vidas e se perguntar isso. Um cristão precisa se perguntar isso. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Né? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou dentro da vontade de Deus? Como igreja, a gente precisa perguntar isso, né? Qual que é a vontade de Deus para a nossa igreja? A gente tem várias decisões para tomar aí, né? Seja escolher o templo, seja, né, ser mais ativos na igreja, coisas que são bem claras para a gente colocar em prática. E a palavra de Deus nos mostra isso, mostra que nós temos falhado em algumas coisas como igreja, né? Mas a gente tem um instrumento aqui que a gente precisa olhar e aprender a discernir e colocar em prática, né? Então, olhando aqui hoje a necessidade da igreja, né? A gente está com o pastor Valdir agora, né? Como a gente já sabe, afastado do pastorado, né? Continua pastor da nossa igreja, mas com menos demanda do que antes, por um tempo pelo menos. E é essa hora que a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente aprende na palavra de Deus, né? Nesse momento que a gente precisa agora nos empenharmos, aplicarmos a palavra de Deus nas nossas vidas, né? Garanto que essa é a vontade de Deus para a nossa igreja, né? A vontade de Deus é que cada um aqui se empenhe dentro daquilo que Deus colocou diante de nós, né? A gente tem vários serviços para serem feitos aqui na igreja, seja pregação, seja música, seja o áudio, né? A mídia, o evangelismo. Temos muita coisa para fazer. E às vezes a gente fica muito presos nas nossas vidas individuais, pensando o que eu vou fazer, com quem eu vou casar, com que trabalho, né, eu vou trabalhar, e o que eu vou fazer para ganhar dinheiro, ou onde eu vou esse fim de semana. E a gente tem vários questionamentos, mas existe a vontade de Deus que está bem clara na nossa frente. A gente tem bastante demanda aqui na igreja, e a gente tem sido falho com essas demandas. E eu falo da igreja como um todo, né? A gente precisa se empenhar mais. A gente não quer, de forma alguma, né, que essa igreja acabe, né? E se passar o tempo, continuar da forma que a gente tá, isso é o que acontece, irmãos. Não existe mágica, né? Provérbios, eles têm vários ensinamentos, né? Provérbios falam, ó, se você fizer tal coisa vai acontecer. Se você fizer tal coisa vai acontecer. E na vida da igreja é assim, né? Se a gente não trabalhar, não se esforçar, não procurar discernimento para fazer as coisas, para nós aprendermos mais, para nós, né, como fala aqui em Timóteo, né, para a gente ser instruído e completo para toda boa obra. Se a gente não fazer isso, a igreja acaba, porque ou o mundo vai vencer na vida de cada um aqui e as pessoas vão desviar, ou vai chegar um momento que, né, a igreja não vai ter quem trabalhe. E se a igreja não tem quem trabalhe, vai cada um para o seu lado, procurar a sua igreja, e a igreja vai chegar no fim. A gente viu isso acontecendo com algumas igrejas nossas, né, recentemente. Então, a gente precisa, com base nisso, né, olhando para a revelação de Deus, buscar discernimento para colocar em prática coisas que estão pendentes, né? Eu me coloco como muito falho nisso, né, e sei que os irmãos também veem isso, né? Então, que Deus possa nos dar esse discernimento, possa nos dar a vontade, o desejo, e que nós estejamos, cada um na sua casa, na sua vida individual, procurando a palavra de Deus, para que naturalmente sejamos transformados e preparados para toda boa obra. Amém? Que Deus abençoe a mensagem.